Entramos num tempo forte da igreja, um tempo que a igreja dedica 40 dias antes da Páscoa. E esses 40 dias antes da Páscoa nos lembra com certeza os 40 dias que também Jesus permaneceu no deserto. Mas já vou colocar aqui uma coisa importante. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Quer dizer, Jesus não ficou no deserto sozinho, mas tinha a proteção, tinha a bênção, tinha o fogo do Espírito que o acompanhava. 2 vezes se fala isso no Evangelho de hoje, que o Espírito Santo levou, o Espírito Santo conduziu no deserto. Primeira coisa. Segunda observação, os 40 dias de quem se fala aqui no Evangelho de hoje, lembram os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto antes de chegar na terra prometida. Mas os exegetas dizem que 40, o número 40, reflete um tempo muito longo. Portanto, aqui 40 significa que ao longo de 40 dias, ao longo da vida inteira, Jesus foi tentado pelo demônio. Não somente os 40 dias, mas a vida inteira Jesus foi tentado. Vocês lembram de alguém que é tentado a vida inteira? Lembra de alguém, sim ou não? Quem é? Quem é? Somos nós. Alguém pensa que um dia não será mais tentado na sua vida? Hein? Alguém pensa que não será mais tentado na sua vida, sim ou não? A vida inteira nós teremos a tentação até a hora da morte. E dizem os santos que na hora da morte é a hora que seremos mais tentados ainda, porque todos os demônios virão lá querendo arrancar a nossa alma. São os santos que falam isso, não sou eu. Então Jesus também quis passar por essa. Quis demonstrar que é possível passar pela tentação e sair ileso com a presença do Espírito Santo. Mas vamos nos adentrar um pouquinho mais para ver quais são as tentações que Jesus experimentou e que são as nossas. Anotem aí. Qual que é a tentação mais forte da minha vida? Pode marcar aí. A primeira tentação que o demônio colocou para Jesus é a tentação do domínio das coisas materiais. Domínio das coisas materiais. Isto é, quando a gente se apega muito às coisas materiais, acaba perdendo a orientação de que Deus é o mais importante de tudo, até das coisas materiais. E como é que o demônio tentou Jesus? Ele está passando fome. Quem não passa fome na sua vida, mesmo não estando no deserto? Passa aquela hora de meio-dia, a gente começa a sentir já um borbulheu lá dentro, é ou não é? Nós também passamos por isso, sim ou não? Mas o demônio foi astuto. Você não é filho de Deus? Olha só, todo o trabalho do demônio é de nos colocar contra Deus. Todo o trabalho que o demônio tem, que faz, é de nos colocar contra o Pai. Você não é filho, então se você se declara filho, um pai deveria pensar na fome do seu filho, é ou não é?
Mas a maneira de resolver do demônio é uma coisa muito simples. Quem sabe transformar uma pedra em pão? Portanto, é como dizer, você tem a possibilidade de dominar sobre as coisas, como dominar sobre a saúde, dominar sobre a fome, dominar sobre a sede, dominar sobre todas as preocupações deste mundo. Eu não sei se vocês lembram, mas na parábola do bom semeador se diz que as preocupações deste mundo sufocaram a palavra. Quem está muito grudado neste mundo está muito afastado de Deus. Ama o mundo e não ama Deus. Adora o mundo e não adora Deus. Por isso que a resposta de Jesus veio da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, a palavra de Deus é mais importante do que o pão, a água, a saúde, o dinheiro e todas as posses deste mundo. Segunda tentação, o domínio sobre as pessoas. Domínio sobre as pessoas. O que fez o diabo, o demônio? Ele mostrou para Jesus os reinos deste mundo. Nossa, como está atual esta palavra, nunca vi na minha vida. Uma atualidade tão grande. Olha, os poderosos deste mundo. Se não me engano, lá na Europa, por aí, está se falando de uma guerra nuclear, não é? Está se falando de uma guerra, um contra o outro, a Ucrânia, a Rússia. Esse não é o domínio? Os poderosos estão dominando este mundo. E o demônio diz para Jesus, eles já me pertencem. Eu também darei um reino para você, diz a Jesus, só se você me adorar. Quer dizer, só se você fizer como estão fazendo os grandes deste mundo. Acabando com os inocentes, matando crianças. É explícito, gente. Esta obra é do maligno. Esta obra não é de Deus. Então, tenta de convencer Jesus para que o reino dele seja como o reino do demônio. A gente sabe que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de amor, não é um reino de violência. Hoje estão jogando com as pessoas como se joga num tabuleiro de xadrez. Eu agora vou mandar uma praga sobre isso, agora eu vou tirar as taxas, agora eu vou colocar as taxas. É uma revolução, estão brincando conosco. São os reinos deste mundo. E o demônio falou explicitamente, eles me pertencem. Eu também darei um reino para você, se você me adorar. Olha a resposta de Jesus. Palavra de Deus. Jesus responde que ele veio para servir, não para dominar. A ação de Jesus é uma ação de serviço. Ele não veio para dominar este mundo, ele veio para servir este mundo. E olha lá, onde é que ele foi parar? A cruz. O serviço de Jesus não foi de ser dominador, como quer o demônio, mas a ação de Jesus é aquela de servir. De fato, quando ele se colocou diante dos apóstolos e começou a lavar os pés,
um dos outros. Este é o reino de Jesus. Este é o reino do nosso Senhor. Mas vamos passar no terceiro quadrinho, a terceira tentação. Nós vimos o domínio das coisas materiais, nós vimos o domínio das pessoas, e olha até onde chega o demônio. A terceira tentação é dominar Deus. E como faz isso o demônio? Como é que apresenta a coisa? Porque o Papa sempre diz: não conversem com o diabo, porque ele é astuto. Ele é astuto porque é o mais velho de todos nós. Então ele conhece profundamente as nossas fraquezas. Ele conhece muito bem onde nós podemos tropeçar. Ele conhece muito bem qual que é o nosso ponto mais fraco da nossa vida. É lá que ele vai cutucar, sem parar. Vai continuando cutucando, porque sabe que lá você cai. Porque sabe que você não aguenta. Porque sabe que você lá é fraco. Por isso que te cutuca. E a maior tentação é dominar Deus. O demônio propõe a Jesus de fazer um experimento. Vai lá, no ponto mais alto do templo, tinha um lugar do templo de Jerusalém que tinha 6 metros de altura. E lá diz o demônio: joga-te o templo abaixo, joga-te para baixo. Por quê? São os teus salmos que falam nisso. Acabamos de ler o Salmo 90. São os teus salmos que falam nisso. Salmo 90. Os teus anjos cuidarão de ti, não deixarão que nada de mal te aconteça. Salmo 90. Você não acredita no Salmo? Então, se você acreditar, se jogue de lá. Com certeza, os anjos virão te buscar e te carregarão. Alguém entre nós teria coragem de se jogar do 10º andar para baixo? Você não tem fé. Sem fé. Porque se tivesse fé, você acreditaria: olha que está chegando os anjos. Que absurdo. O problema é que o demônio é astuto, mas é idiota. Quem que vai fazer uma coisa desta? Mas a tentação do demônio é sempre a mesma. Se você é o filho de Deus, você tem que fazer isso. Senão quer dizer que você não acredita no seu pai. Senão quer dizer que você não se reconhece como filho de Deus, porque vocês não estão fazendo o que teu pai escreveu nos Salmos. Você não acredita. E a resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, quantas vezes acontece isso? Eu pedi uma graça a Deus. Ele não me concedeu esta graça. Ele não pode dizer que é o meu pai. É verdade ou não é verdade isso? Eu estou surdo, pode gritar. Infelizmente. Quantas vezes nós colocamos Deus à prova? Deus me abandonou. Deus não se lembrou de mim. Eu não ganhei na Mega Sena, padre. Olha, Deus não lembrou de mim. Quantas vezes que eu pedi a Deus que me fizesse ganhar na Mega Sena, pelo amor de Deus. Infelizmente, nós estamos seguindo os conselhos do demônio, colocando Deus à prova. Deus pode esquecer-se dos seus filhos?
Sim ou não? Deus pode esquecer-se das criaturas que Ele criou? Jamais, jamais. Então, a palavra de Jesus: não tente o Senhor teu Deus. Não coloque à prova o teu Pai, porque Ele te ama. E qualquer coisa que aconteça contigo, é porque Deus permitiu que acontecesse, no bem ou no mal. Porque, como diz a carta aos Romanos, é tudo possível, tudo aquilo que acontece é para o nosso bem. Tudo, tudo, tudo. Seja em bem, seja em mal. O livro de Jó diz a uma certa altura: Deus deu, Deus tirou, seja bendito o nome do Senhor. Então, estas três tentações são muito fortes na nossa vida. Se vocês olharem bem, eu vou só fazer um pequeno aceno à primeira tentação: o domínio sobre as coisas. Este ano, no Brasil, nós celebramos a campanha da fraternidade sobre ecologia integral. Depois a gente poderá aos poucos enfrentar também essas temáticas. Mas o que se trata? Em poucas palavras, é o domínio do homem sobre a natureza. Deus criou a criação a serviço do homem e da mulher. Olha que coisas bonitas que eu me encanto quando vejo uma flor nascer. É uma nova vida que vem para mim. Por que esta flor está aparecendo e ontem não tinha? Porque Deus me ama, me lembro. Deus me ama também através de uma florzinha invisível. Se vocês pensam, o mar, o sol, a lua. Nestas noites da minha casa, enxerguei uma lua muito linda. Não tinha nuvens no céu. Nossa, eu fiquei encantado. Mas olha, e tudo isso é criação de Deus. E o homem está acabando com esta natureza. Portanto, a ecologia integral está pedindo que cada um seja guardião desta natureza, que a preserve, que não deixe que a mão humana tome conta de algo que é criatura de Deus. Obedecendo a isso, nós estaremos nos afastando da tentação do demônio, que quer que nós dominemos e acabemos com tudo aquilo que Deus criou. Vamos viver esta quaresma, então, dispostos a amar os outros, a servir das coisas que Deus colocou ao nosso dispor, mas sobretudo, nunca tentando Deus, porque nós somos filhos dele. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,